de cuidado nesse ponto. Cara, eu já vi psicólogos que deixaram a carreira porque perderam pacientes. E a questão da depressão e até o ponto que às vezes a depressão pode levar a pessoa, né, de prejudicar a vida da pessoa que não tem, numa maneira que não tem volta, né? Realmente a depressão é a doença do século? Você lida bastante com isso? Como que tá essa questão? Realmente, eu não sei se eu posso chamar isso de demanda mas assim, a gente consegue quantificar a quantidade de pessoas? Realmente isso aumentou? Como que você está lidando com isso? Cara, é importante isso. Creio que no mundo hoje, mais ou menos 330, pelo menos a última vez eu acho que eu vi, depois pode até me corrigir, na OMS, 330 milhões de pessoas passam pelo transtorno depressivo. E às vezes, claro, pelo transtorno depressivo maior. E a depressão, ela é considerada um transtorno. E é claro que vai ter muitas questões aí dentro da psiquiatria que vai trazer ela como uma doença, que tem uma diferença entre doença e transtorno. Mas assim, claro, sim, a gente entendeu e a gente entende que as pessoas... A depressão, o que que ela é, cara? Ela é uma falta de sentido. É uma ausência de prazer, de motivação, de desejo. Então, por exemplo, às vezes você gosta de jogar bola. Cara, do nada, de repente, você vai ficando depressivo e você não quer nem jogar bola, que é aquilo que você ama fazer. Uhum. Então, são essas características. Só que não é uma tristeza, sabe? Porque a tristeza, cara, ela é um sentimento. Então, a vida, eu tento trazer a metáfora do eletrocardiograma, né? Uhum. Que fica ti, né? Quando ele fica pi, o que aconteceu? Já era, perdeu. Morreu. Então, a vida, ela é assim, ela tem altos e baixos. A gente fica triste, a gente fica... O problema é a intensidade dessa tristeza. Então, poxa, você fica, de repente, numa tristeza 1 semana, 2 semanas, meses. Cara, você tem que olhar para isso. E às vezes a pessoa também não consegue perceber, cara. E as outras pessoas que estão em volta têm que dar um toque, tem que ajudar aquela pessoa. De repente, até pegar na mão, levar no médico. Então, a depressão é isso. Você começa a perder até a higiene, cara. Sabe? Numa maneira, tem a leve. Porque a depressão tem... Cara, tem cura. No sentido de que, de repente, uma depressão leve, a pessoa tá se sentindo deprimida, começa a fazer uma psicoterapia. Às vezes, até com psicoterapia, né? Mas a depressão, ela vai mexer ali com o seu sistema cerebral, né? Então, assim... sistema nervoso central, por exemplo. Então, é questão de sinapse. Às vezes você não está liberando, por exemplo, serotonina no cérebro. Então, você precisa de medicação para equilibrar. Dopamina, de repente, né? Outras questões hormonais. Uhum. Então, a depressão, cara, em alguns momentos, só a terapia não dá certo. A pessoa precisa de uma ação medicamentosa. E aí que entra o psiquiatra. Então, assim... As pessoas... quando eu comecei a trabalhar com psiquiatras, eu quebrei muitas coisas dentro da minha cabeça. Às vezes até preconceitos. Cara, a gente toma remédio pra tanta coisa. Toma remédio pra pressão, hoje toma remédio pra diabetes, hoje toma remédio pra... Quando eu falo que eu tenho que tomar um remédio pra minha mente, pra minha cabeça, as pessoas têm preconceito. O problema é que tem muita gente tomando remédio sem ir no psiquiatra. Uhum. E aí não sabe como toma, e aquilo ali vai desencadear outras coisas. De repente, a depressão que ela tiver daqui 2 anos vai ser pior do que ela tá passando, porque ela tomou de uma maneira que não era o correto de... Então, a interação do psiquiatra dentro da depressão, ela é fundamental. E também... Porque ela é uma questão fisiológica também. Sim, então por isso que alguns dos cientistas que trazem a teoria de que ela é uma doença, é por isso. Porque é uma alteração fisiológica. Então ela vai mexer ali com questões endócrinas. Então você tem que tomar, de repente, algo que vai suplementar ou que vai ativar a serotonina. Então, te jogar para cima também. Então você precisa, pelo menos no primeiro momento, daquele medicamento. Se é, de repente, uma depressão mais severa, talvez você precise para a vida inteira. Ah, mas eu vou tomar remédio a vida inteira. Gente, eu acabei de falar agora. A gente toma remédio para tanta coisa. Uhum. Se você, de repente, tiver uma depressão mais severa, né, nesse grau, e você tiver que tomar remédio para a vida inteira, qual o problema? Se você vai ter promoção de saúde, se você vai estar bem com sua família, se você vai estar feliz porque o remédio vai estar te ajudando,
toma o remédio. Uhum. Então, sim, é algo muito sério. Então, por isso que eles colocam como mal do século, porque é uma doença que às vezes ela é silenciosa, a gente não percebe, a pessoa pode estar deprimida. Então, olha para isso, para essas características. Em você, poxa, como que tá a sua vida? Se passou mais de uma semana triste, 2, 3, você nunca tá bem, olha para essa questão. Você está perdendo a vontade, sabe? Tesão de fazer as coisas. Alguma coisa tá errada, procura ajuda. Sabe? De repente, eu não quero tomar remédio, vai no psicólogo. Sabe? Faz terapia. De repente, se ele perceber que, poxa, olha, não tá legal, você pode ter certeza que esse profissional vai te falar, cara, vamos no psiquiatra, vamos fazer junto para você sair desse, né, desse fundo que você chegou, do fundo do poço. Tem um direcionamento, né? Poxa, todo direcionamento. Tem... É aí que eu falo. E quando uma pessoa chega, por exemplo, num cara que, eu sou terapeuta e ela tem depressão, como que essa pessoa vai entender tudo isso? Essa pessoa vai indicar, olha, você precisa de uma ação medicamentosa? É por isso que eu falo, a gente tem que ter muito cuidado. Então, tudo faz sentido. Eu sou uma pessoa que eu acredito em tal coisa, vou fazer uma terapia lá de energia, eu acredito muito em energia, por exemplo. Eu era um psicólogo muito cartesiano lá no começo, muito científico. Hoje eu não coloco isso dentro da minha prática psicológica, mas eu acredito em muitas coisas, né? Assim, diferente. Porque energia é ciência também, né? Então, assim, poxa, eu vou fazer uma terapia quântica lá sobre tal coisa. Pode fazer, faz sentido para a pessoa, mas ver quem que é a pessoa, né? Porque tem coisas que não tá ali na alçada da psicologia. E aí vem essas outras terapias. Mas dá uma olhada, entende o que você tá indo. Porque, de repente, se você tem um transtorno, que a depressão é um transtorno de humor. Às vezes você pode ter um transtorno de personalidade, de repente... borderline ou... Nossa, borderline é outra coisa, né? Então assim, cara, você não sabe o que é e você, de repente, vai precisar de medicação só para se equilibrar, para você ficar bem. E as pessoas ficam bem se elas tiverem um tratamento que faça sentido. Porque tanto que o psiquiatra, quando a pessoa tá num ponto, ele vai falar também, faz terapia. Porque você precisa entender de onde tá vindo algumas coisas também. E a terapia vai ajudar muito. Tem gente que procura primeiro o psiquiatra, já querendo remédio direto, ao invés de primeiro buscar a terapia mesmo, de fato, para saber se precisa mesmo do... Michael, eu não tenho dados científicos para te falar sobre isso, mas eu tenho uma compreensão em relação ao meu trabalho. Eu acho que a maioria das pessoas. A pessoa, de repente, está muito mal, aí vem uma pessoa e fala, toma um remédio tal, às vezes começa a tomar remédio... Consegue receita... não chega nem ir no psiquiatra. Nem vai no psiquiatra. Tem muitas. Porque o psiquiatra responsável também não vai passar medicamento, né? Ele pode até passar, mas ele vai te consultar, ele vai entender o que você está passando para depois dar o medicamento. Mas assim, cara, vai no psiquiatra primeiro e depois vai... E não teria problema. Se a pessoa, de repente, está num estágio dessa depressão mais severa, depressão maior, por exemplo... ele ir no psiquiatra, não teria problema ele de repente ir no psiquiatra, depois começar... mas eu vejo que a maioria das pessoas, eles vão primeiro lá no médico, e a gente vem muito dessa cultura, né? Vai no médico. Tem gente que adora o médico, é como se fosse passear na praça. Vai no médico, então vai no médico e depois que vai chegar no psicólogo. Tá, cara, eu não deixo